Noite livre. Legal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Nós vamos começar daqui a um minutinho. Depois todo mundo se ajeita aí. Pode sentar aqui, né? Pegar meu celular. Vai ser chato tocar o meu celular aqui. Isso é nossa voz. Todo mundo conseguiu acordar às 8 da madrugada hoje, não? Não, pode deixar. Se quiser, então, obrigada. 7h30. Você deve estar amando o dia hoje, tá? Bom, o esquema aqui na EBD, em geral, nós começamos às 10, mas hoje nós começamos às 9. Mas é muito simples, a gente vai cantar uma música. Primeiro eu vou orar, depois nós vamos cantar uma música e as crianças vão subir e a gente começa a aula. Pode ser? Simples assim. Legal, eu vou orar então para a gente começar. Tudo certo aí, Denise? Obrigado, legal. Então eu vou orar e a gente vai cantar uma música simplona, conhecida de todos. Depois a gente tem a aula. Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado que o Senhor é Senhor da história. É soberano sobre o nosso país e sobre todos os países, sobre todos os estados, sobre todos os reis, presidentes, governadores. E o Senhor é soberano também sobre a nossa vida, nós que somos muitas vezes pequenos, insignificantes diante da sociedade, mas nós somos gratos que o Senhor é o nosso Deus e controla todas as coisas. Senhor, que esse domingo seja um domingo marcante para nós como igreja reunida e que seja um domingo marcante para o nosso país e que haja paz na nossa terra e que nós como crentes desfrutemos das alegrias de te servir e de proclamar a tua cidade, a cidade de Deus, em meio à cidade dos homens. Esse é o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos cantar por tudo, eu te agradeço. E eu vou cantar, posso cantar? Não vou escandalizar se cantar? Vou cantar junto com vocês. Promessas e tudo que és, eu quero te
pastores, por favor, fiquem atrás, orientando ali. Vou achar minha papelada. Pessoal, antes de começarmos a aula propriamente dita, em primeiro lugar, agradecer a todos pela atuação e participação ontem lá na praça. Quero dizer que foi uma primeira experiência da Igreja Batista Redenção, fazendo essas doideiras que nós fizemos ontem. E conversando já previamente com o pastor Naoki, que é pastor de uma igreja na mesma rua da gente aqui, a gente já considera que foi muito bom o aprendizado de ontem. E nós, como igrejas aqui de Atibaia, vamos, sem dúvida nenhuma, fazer outros eventos assim, só que dessa vez com mais crianças. Isso é uma preocupação que a gente tinha, nós não sabíamos como seria, e foi muito bom da igreja. Tenho certeza que todos aqui gostaram demais da experiência de sairmos um pouco ali fora, e eu creio que o seminário ajudou muito a gente nesse sentido. Eu queria agradecer a todos. André, Elaine, obrigado pela doideira compartilhada, né? Pela coragem de levar essa turma ali com a gente lá. E aí, quem sabe outros anos virão. Legal. Igreja e a política. Antes de nós começarmos, deixa eu falar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu vou voar na minha aula. Em alguns outros momentos, eu vou reduzir o ritmo, porque o que nós temos que conversar hoje em 3 horas é virtualmente impossível. Okay? Então eu vou tentar passar por alguns dos itens aqui quando possível de forma mais rápida e quando necessário de forma mais cadenciada. Mas se você perdeu alguma coisa no meio do caminho, nós estamos filmando. Está filmando, Helena? Legal. E aí você pode depois acessar pelo YouTube e pode entrar em contato comigo se tiver algumas dúvidas, algumas questões. Deixa eu só informar vocês o seguinte: eu não sou especialista em política, não sou cientista político, não sou historiador, mas por circunstâncias da vida, acabei em determinado momento da minha vida estudando bastante essas coisas aqui que eu vou trazer para vocês. Então são coisas que mudaram de fato a minha perspectiva sobre a história do mundo, sobre a história do Brasil e sobre como os crentes devem atuar nesse contexto histórico que nós vivemos hoje. Então, foi por conta disso que eu acabei estudando esses temas e depois lecionei para a Escola de Pregadores da Redenção de São Paulo uma matéria chamada Ministério Cristão no Mundo Contemporâneo, em que muitas dessas coisas aqui apareceram ali, não todas elas, mas algumas dessas coisas apareceram naquela matéria. Eu estou trazendo isso para vocês aqui também. Mas o Jairo, cadê o Jairo? Está aí não. Então, não está aí, melhor então. Então, o Jairo, que tinha sido o único aqui que tinha feito a matéria, mesmo ele teria muitas novidades aqui. Então, fiquem tranquilos aí, os que já fizeram a Escola de Pregadores Políticos. Para falar de política, eu queria fazer uma introdução dizendo que política, meus caros, é um tema espinhoso. Política é um tema complicado. E por que política é um tema complicado? Em primeiro lugar, política é um tema complicado porque é um tema que suscita paixões. Eu acredito que no nosso país, embora o futebol seja algo extremamente apaixonante, que no contexto atual não existe nada mais que desperte os instintos mais animalescos das pessoas do que o cenário político atual. Então, política é um tema espinhoso porque desperta paixões. Mais do que isso, política é um tema espinhoso porque lida, no fundo, com as esperanças das pessoas.
As pessoas olham para o cenário dos seus governantes, das autoridades, e muitas, desavisadamente, colocam suas esperanças nesse cenário aí de fora. Política é um tema espinhoso e difícil, porque política é um tema que afeta a vida prática das pessoas. Política é filosofia, política é ideologia aplicada à vida cotidiana. Política é um tema espinhoso também, porque lida com interesses diversos e interesses muitas vezes antagônicos. Política é um tema difícil e espinhoso, porque, convenhamos, assim como os técnicos, os 200 milhões de técnicos da seleção brasileira, política é um tema espinhoso porque todo mundo fala, mas pouca gente entende. Política é um tema espinhoso porque envolve inúmeras variáveis. Envolve economia, envolve questões de classe social, envolve questões do direito, envolve questões do cenário internacional, envolve questões culturais. Política é um tema espinhoso porque nós vivemos num mundo em que tudo é instantâneo e a velocidade da política é diferente da velocidade que eu e você gostaríamos de ver aplicada nas questões importantes do nosso país ou do que nós acreditamos que deveria acontecer. A velocidade da política sempre é uma velocidade diferente do que as pessoas esperam. Às vezes é mais rápida, mas normalmente mais devagar. Política é um tema espinhoso porque envolve muitas vezes essa natureza da política, soluções negociadas. Isso significa muitas vezes abrir mão de posições e de fechar em outras posições, e isso nem sempre é alguma coisa boa ou agradável. Política é um tema espinhoso porque no nosso país, eu acredito que isso seja comum no mundo todo, as pessoas que fazem política no topo da pirâmide política, em geral, não são as mais preparadas para isso. Política é um tema espinhoso porque na história da igreja, a política muitas vezes se colocou à frente da própria teologia. E finalmente, política é um tema espinhoso porque nós estamos num matagal de fatos que muitas vezes ficam na frente da nossa visão e a gente não consegue perceber, se não tirarmos esses fatos, o que está por trás das negociações, dos direcionamentos políticos que cada país toma ao longo da história. Então nós estamos diante de um tema absolutamente espinhoso hoje. E como nós temos um tempo limitado, eu sei que vai chegar algum momento, até no meu estilão de aula, que vocês vão perceber daqui a pouquinho, que você vai ter muita vontade de perguntar alguma coisa. Não, eu preciso falar isso, não morro. É possível que você morra. Mas você vai fazer o seguinte, você vai anotar a sua pergunta, e ao fim de cada período, serão 3 períodos de 50 minutos, ao fim de cada período, você vai, eu vou ter um tempinho de perguntas e respostas, e se você for rápido o suficiente e levantar sua mão, eu vou responder ou tentar responder a sua pergunta. Já comunico a todos que eu respondo a todas as perguntas, todas. Porque se vier uma pergunta muito difícil, eu vou dar uma resposta para você. Qual é? Não sei. Ou vou pensar. Já me conhece. Vou pensar ou não sei. É uma resposta? É uma resposta. Então eu respondo a todas as perguntas. Comecemos a nossa aula então. O conteúdo de hoje será, primeiro, uma breve introdução, que não foi essa. Depois nós vamos conversar sobre a Revolução Francesa e as ideologias políticas. Uma breve história política nacional. Sobre os partidos da República Nova, mas que derivam de velhas práticas da República Antiga. Nós vamos conversar rapidamente sobre o povo de Deus e a política no Antigo Testamento, o povo de Deus e a política no Novo Testamento, o povo de Deus e a política brasileira hoje, e finalmente questões práticas. A Dilma cometeu ou não crime de responsabilidade? Vou responder isso para vocês. Você vai conseguir fazer isso? Bom, não sei se você vai gostar da minha resposta, mas eu vou. Depende da minha ideologia. Não necessariamente. Não necessariamente. Meus caros, observe essa planta aqui. Descreva para mim essa planta rapidamente. Oi?
Um de cada vez, vamos tá logo que eu chamo vocês. Uma cebola. Uma cebola? Isso não é descrever, isso é determinar o que é em São Paulo. Marcão? Ok, raiz, caule, folha e fruto. Ok. Como é a semente dessa planta? Você não sabe? A batata. Como são as flores dessa planta? Verde. Helena, você que é especialista, diga. Vou no centro. Vocês não sabem, meus caros. Essa planta aqui, ela é o presente. Veja comigo. O que nós estamos vendo nessa planta é o momento atual dela. Agora, ela nem sempre foi assim. Essa planta começou, olha para o próximo slide, com uma pequena semente, ou com um pequeno broto ali. Esse broto, aos poucos, foi se desenvolvendo de um jeito que a história dessa planta foi nos dizendo. Ela foi crescendo desse jeitinho que está aí. Podia ter crescido do outro lado, podia ter crescido de forma diferente, mas foi assim que essa planta surgiu. E como essa planta surgiu faz parte do passado. Mas agora, como essa planta vai ser, como ela vai terminar, isso faz parte do futuro. Veja comigo, se as variáveis forem mantidas, no caso dessa planta, no gerar essa flor, que eu não sei que flor que é, parece flor de abobrinha, só com cores trocadas, enfim. Mas veja, essa planta ela começou com uma semente, ela se desenvolveu de um jeito e vai terminar de outro jeito. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos olhando para a história, nós estamos olhando só para um momento. E nós não compreendemos muitas vezes quais são as sementes daquele momento. E não compreendemos outras tantas vezes quais serão os desdobramentos daquela semente, daquela planta de hoje, como isso reverberará no futuro. Dessa forma, para nós olharmos a planta chamada política brasileira hoje, eu vou trazer para os senhores aqui uma filosofia de história. Óculos com os quais nós vamos interpretar a história política do Brasil e a história política da igreja no Brasil. Veja comigo. Nossa filosofia de história aqui. Nós acreditamos como crentes que há um propósito para a história, que é a glorificação divina e a condenação do mal. Mais do que isso, nós acreditamos como crentes que há progresso na história. Nós vamos conversar depois sobre isso. Seja esse progresso, ele ocorre de duas formas: a progressão da maldade e o progresso também da glorificação divina. Essas duas progressões acontecem ao mesmo tempo. Esses dois progressos, a maldade e a glorificação divina, acontecem juntos. Um dia vão se separar, mas acontecem juntos. Nós acreditamos que a história tem começo, meio e fim. Nós acreditamos também que a direção do movimento da história é inexorável, ninguém consegue deter essa direção. Ao mesmo tempo, essa história vai para uma direção, mas ela contém, ao ir para essa direção, avanços e recuos. E ela vai indo para determinada direção, avançando e recuando. Mais avançando e recuando. E mais do que isso, que a história atual, isso vocês devem levar em conta como curso, ela contempla tanto o avanço da maldade como a glorificação divina no mundo atual. Bem, então, isso que eu estou falando em termos agora de uma teologia trazida por um camarada chamado Agostinho de Hipona. Veja lá o que eu estou dizendo para vocês. Nós compreendemos a história, o Agostinho compreendia a história, e eu creio que é uma lente muito propícia para o cristão. Ele compreendia a história, Agostinho compreendia a história como a história de duas cidades. A história da humanidade é a história de duas cidades. A primeira cidade é a cidade fundada, são duas cidades fundadas por dois irmãos. O primeiro irmão que fundou uma cidade é um homem chamado Caim. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Depois você procura na sua Bíblia. Gente, o que marca a história de um homem chamado Caim? Qual é a grande marca de Caim na história? Assassinato. Dá um rótulo para ele, vai lá, dá um rótulo para ele. Assassino. O primeiro, o homem que assassinou 1/4 da população mundial, Caim. Ele funda uma cidade, é o primeiro homem a
fundar uma cidade. A cidade dos homens. A cidade da degradação política, a cidade da degradação moral, espiritual, intelectual, social e econômica do homem. Obrigado. E essa cidade é fundada por Caim após o evento da queda. Deixa eu falar algo para vocês. Quando Adão e Eva pecaram, houve a queda, correto? Quando Adão e Eva pecaram, na queda, eles ali, logo ali no jardim, já fizeram tudo de ruim que se podia ser feito na história, não é isso? Não? Quero que vocês saibam o seguinte: Adão e Eva pecando, depois Caim, isso nos revela que a queda, ela é o que nós chamaríamos de, a queda é o começo da queda. A queda ali de Adão e Eva foi só o primeiro passo em direção ao precipício. A queda ia se desenvolver ao longo das gerações, até culminar com o juízo de Deus, que vai acontecer em algum momento da história. Então, estudar a história é estudar um ser humano que começa a cair com Adão e Eva e continua caindo até chegar no fundo do poço, no fim da história. A queda é o começo da queda. Essa é a primeira parte da história. E essa queda começa com Adão e Eva, e ela ali para coroar esse processo de ruindade humana, começa com o surgimento de uma cidade fundada por um grande assassino. Veja, essa foi a cidade fundada por Caim. O irmão de Caim, Abel, também fundou uma cidade, aliás, com toda sinceridade, Abel fundou uma cidade antes de Caim. Qual cidade Abel fundou? Piroco disse que Abel fundou a cidade celestial. Você está correto. Abel, o homem de quem Deus aceitou a oferta, ele é o primeiro a chegar ali no céu, é o primeiro a fundar a Nova Jerusalém, uma cidade que é o contrário da cidade fundada por Caim, uma cidade incorruptível, uma cidade economicamente viável e sustentável e próspera, uma cidade sem pecados, uma cidade sem nenhuma mácula, uma cidade eterna. E quando esse homem funda essa cidade, nós dizemos então que ali é o começo da redenção. Temas como eleição, separação, expansão, salvação do povo de Deus estão incluídos aqui nessa cidade e nas gerações fundadas aqui por por Abel. Essa é a filosofia de história de Agostinho que nós vamos usar aqui na nossa discussão sobre política. Veja, essas duas histórias, a queda é o começo da queda e a salvação de Abel é o começo da redenção, são duas histórias que caminham de forma paralela com a humanidade. Ao mesmo tempo em que a sociedade humana vai ficando pior, vai ficando cada vez mais agressiva e contra Deus, ao mesmo tempo também há o contraste da cidade celestial sendo preenchida e o reino de Deus, ou pelo menos as sementes do reino de Deus, nesse caso do Antigo Testamento, sendo espalhadas sobre a terra, também de forma a redimi-la. Essas duas verdades caminham juntas, e em momentos da história, a cidade dos homens e a cidade de Deus entram em confronto, entram em conflito, e na verdade, muitas vezes, ou um ou outro lado avança, mas esse conflito vai ter um fim em algum momento da história. Essas são as intersecções das duas cidades. Olha para mim aí, Sérgio, por favor, as duas cidades, veja lá. A queda como o começo da queda, com avanços e recuos, e a cidade celestial sendo construída também com avanços e recuos, e essas linhas aí verticais são as intersecções entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Assim é a história da humanidade. Comecemos então a ver agora os movimentos da cidade dos homens que aconteceram por volta do ano de 1789 durante a Revolução Francesa. Comecemos agora a Revolução Francesa. A Revolução Francesa e as ideologias políticas. Nesse tema nós vamos conversar sobre antes e depois do Iluminismo.
A Revolução Francesa e a morte do rei, o iluminismo colocado goela abaixo. Vamos conversar sobre os valores defendidos pela Revolução. Vamos conversar rapidamente sobre Napoleão e o espalhamento dos valores revolucionários. Vamos conversar sobre um valor para chamar de seu. E vamos conversar finalmente, vamos fazer uma breve história das ideologias políticas. Até 1789, meus caros, o mundo era assim. Joga para mim, sério, por favor. Havia reis. Estou pensando no mundo ocidental, ok? Havia reis. Havia monarcas. E havia o que nós chamaríamos de poder absolutista. Esses camaradas dirigiam os seus estados com mão de ferro. Nada limitava o poder do rei, porque a base dessa autoridade, as bases ideológicas da autoridade dos reis, até o século XVIII, essa base era a revelação, ou então o rei como mediador divino. Meus caros, até o século XVI, XVII, XVIII, não se questionava a autoridade do rei. Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo naquela sociedade, acreditava que o rei tinha poder porque Deus quis assim. E as pessoas levavam suas vidas miseráveis, mas sabendo pelo menos que era assim que Deus queria que elas vivessem. Os nobres também levavam suas vidas não miseráveis, mas acreditavam que era assim que Deus queria que eles vivessem. A autoridade política, ela se resume numa frase de Luís XIV, se não me engano, que é: o Estado sou eu, l'état c'est moi. Quem é o Estado? Defina o Estado. O Estado é o rei. O que o rei quer, isso é o Estado europeu até o século XVIII. A sociedade é uma sociedade por classes, chamada sociedade estamental, por estamentos sociais. Se o camarada nascesse nobre, ele morria nobre. Se o camarada nascesse pobre, ele morria pobre. Em termos econômicos, havia o que nós chamaríamos de mercantilismos, formas monopolistas do Estado garantir a sua renda. Isso era dominado pela intervenção do rei. Pensa na coroa portuguesa no Brasil, tudo passava pelo rei. Isso era dominado em alguns aspectos com a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando aparecia ICAR, é a Igreja Católica, ok? E na cultura, até o século XVI, especialmente antes do Renascimento, os temas que pipocavam na cultura, nos quadros, na música, eram temas sacros. Você vai lembrar comigo que nessa época a Igreja Católica ela era muito ligada ao poder dos reis. E ela influenciava toda a sociedade. Meus caros, a partir do século XVII, começam ali com o renascimento cultural no século XVI, na Itália e em outros lugares da Europa. E depois do século XVII, com os filósofos ali europeus, surge um negócio chamado iluminismo. O iluminismo vai se voltar para a filosofia grega e vai pensar: peraí, esse negócio de revelação de Deus sobre todas as coisas, isso precisa ser revisto. Claro que a gente assume isso a Deus, assim, uma revisão completa, né? Mas só um pouquinho. E eles começam a dizer o seguinte: a base da existência do homem, a base das definições da sociedade não deve ser a revelação divina. Porque veja, Deus deu algo para a gente. Deus deu algo para todo mundo. O quê? Razão. Por que a gente precisa da revelação se Ele deu para a gente a cabeça para a gente pensar? E isso pode até julgar a revelação de alguma forma. Vamos estabelecer a sociedade não só com base no que está na Bíblia, mas com as coisas que a gente considera lógicas e corretas. Isso surgiu na escolástica, na verdade, mas foi adaptado pelos iluministas alguns séculos depois. Vejam o que mais. A autoridade política, já que a razão ela é o que domina ali, a autoridade política agora